Fala, crosseiros de plantão! Fala galera! Mais um videozão para vocês aqui no canal. Atualizar aqui sobre as últimas novidades da nossa Crosser. Escolhi para vocês aqui hoje, galera, esse cenário maravilhoso, finalzinho de tarde. Estamos aqui na praia de Pau Amarelo, próximo aqui do Janga, Maria Farinha, galera do Pernambuco, galera de Recife que conhece o litoral norte, tá ligado aqui, né? Show de bola! O vídeo vai ficar um pouquinho embaçado por conta do vento, tá, galera? Mas eu vou tentar aqui ser o mais breve possível, para vocês entenderem o que é que tá acontecendo e o que aconteceu com a nossa Crosser 150Z creme, lindíssima, né? Seguinte, galera, fiz a primeira revisão dos 1000 km, né? Como eu havia explicado para vocês aí no último vídeo, tava batendo aí os 1000 km e o nosso mecânico fez cagada na nossa Crosser, gente. Fez cagada grande. Fiquei putaço, tá, gente? Fiquei putaço com o que o cara fez. Mas são coisas da vida, né? Acontece com qualquer um. E dessa vez aconteceu comigo. Seguinte, deixei a moto lá na concessionária, né, para fazer a revisão, e fui resolver outro problema aí no Detran, bendito Detran. Fui pegar a documentação da minha outra moto, né, que eu ainda não passei pro nome do rapaz, burocracia aí, pandemia, essas coisas todas, e fui pegar agora, né, a documentação que eu havia perdido, né, o DUT da minha primeira moto, e deixei a moto lá na concessionária. E quando eu voltei para pegar aqui, galera, ó, essa parte aqui, ó, estava vazando com vazamento de óleo. Eu não sabia que era vazamento, né, porque até então eu achava, sei lá, que o mecânico era sujo e deixou a moto toda suja aí, né. Beleza, levei a moto para casa, limpei a moto, lavei ela, tudo tranquilo. E fui trabalhar no dia seguinte, né? E quando eu larguei, que fui pegar a moto, o chão, galera, tava uma poça de óleo. E isso aqui, ó, do cilindro, tudo por aqui, vazando. Quando eu olhei aqui embaixo, galera, eu achava que tinha sido aqui, ó, o bujão que chama, né, galera? Essa porca aqui que retira aqui pra trocar o óleo. Eu achava que tinha sido por aqui o problema. Aí rapidamente eu corri lá na concessionária, né? Acionei lá o mecânico e contei pra ele o problema, tal, que a moto tava vazando óleo. E ele foi, galera, e identificou, né, que foi aqui, ó, aqui onde fica o filtro de óleo, que ele próprio colocou errado, né? Obviamente, ele falou que colocou de uma forma, colocou lá troncho de todo jeito lá e rompeu, né, danificou um O-ring, né, uma borrachinha de vedação do filtro de óleo, que ele colocou, como ele colocou errado e apertou os parafusos aqui, segundo ele, esse O-ring, essa borrachinha de vedação, ela danificou, fazendo com que todo o óleo, não todo o óleo, mas uma boa parte do óleo ficasse vazando, né? Até porque ele trocou quase um óleo inteiro, galera, quase um óleo inteiro. Eu fiquei putaço. Eu ainda perguntei a ele, né, se a moto ia apresentar algum problema, ou se na hora apresentou algum problema. Ele ligou lá pra mim, né, falou que não, mas claro que na hora não vai apresentar nada, né, galera? Não tem como apresentar nada. Então eu fiquei assim, pô, velho, fiquei puto da vida, né, porque a moto nova, zerada, já aconteceu um problema desse aí, né? Outro probleminha também que apresentou foi aqui na parte do freio aqui do disco, né? Eu acho que foi do óleo que tava correndo pra cá, né? Você rodando muito, o vento traz pra cá e a moto não tava segurando o freio, né? Quando eu freava, a moto corria, não segurava totalmente, porque o freio dessa moto é maravilhoso, tá, gente? Tanto o ABS, né, principalmente, como o freio dela do disco aqui é muito legal. A moto estaciona, para na hora, tá bom? Então ele tirou aqui a pastilha, né? Foi bem solícito, né? Tirou a pastilha daqui, fez uma limpeza, né? Tirou essas pastilhas aqui, ó. Uma focada aqui pra vocês.
tirou a pastilha, limpou lá, trocou o filtro de óleo novamente, trocou o filtro de óleo e colocou quase um óleo inteiro na moto, tá bom? O óleo que eu usei foi o Yamalube, né? Vou continuar usando esse óleo aí que é recomendado aí, né, pela Yamaha. Então esse foi o grande problema, tá, galera? Eu tenho vídeos aqui, né? Caso eu venha precisar, se a moto apresentar algum outro problema futuro aí, né? Tomara que não aconteça nada, né, com o motor da moto. A gente paga tão caro num objeto pra, sei lá, moto nova zerada. O cara faz uma merda dessa aí e acontece algum problema, né? A loja também entrou em contato comigo. Não comigo, né? Entrou em contato com a minha esposa. Eu tava no trabalho, ligaram pra ela, ela atendeu, né? Pedindo aí a avaliação de como foi o procedimento. Infelizmente a gente teve que contar, né, galera? Nós tivemos que contar que não foi legal, não foi bacana o atendimento, né? Que aconteceu esse probleminha aí, né? Que tá resolvido, né? Mas a gente não fica feliz, né? Então a gente tá com o número do protocolo, né? Eu tenho vídeos aí. O gerente falou até que ia conversar para saber o que foi que aconteceu lá, né? Espero que não aconteça nada com o rapaz também, que a gente não quer que ninguém perca o emprego, principalmente num momento como esse de pandemia, né? Mas infelizmente a gente tinha que passar os fatos, né? E o fato foi esse, que ele fez uma cagada grande aí, que poderia ter custado aí, sei lá, o motor da minha moto ter ido pro espaço, né, gente? Né? Acho que não, né? Acho que não, sei lá, porque ainda tinha óleo na moto, segundo ele, né? Tinha óleo na moto ainda, mas o fato é que eu andei aí praticamente 100 km com o óleo baixíssimo da moto. O óleo muito baixo da moto, como eu falei pra vocês, tá bom? Então é isso, minha gente. Probleminha que aconteceu aí, né? Então eu achei importante estar passando pra vocês aí. É sempre bom quando a gente for levar, né, nosso veículo, uma moto, um carro, que a gente procura um profissional, né, galera? Aí que a gente tem uma confiança, né? Infelizmente eu não conheci o rapaz, né? Eu tinha que levar a moto de todo jeito, que era a primeira revisão. Tinha que levar para a concessionária para não perder a garantia da moto, né? Mas eu não sei se eu vou levar para a segunda não, tá, gente? Eu não sei se eu vou levar para a segunda, tá bom? Sei lá, procurar algum mecânico aí da minha confiança. Até porque também não sei se vale a pena você fazer todas as revisões lá, né? Porque a primeira eu já paguei. Quer dizer, na verdade eles não fazem nada na primeira revisão, né, gente? É uma lubrificaçãozinha ali, um aperto de corrente, troca de óleo e tchau. Faz mais nada, a moto tá nova. Qualquer concessionária que disser que vai fazer alguma coisa além disso, está mentindo, né? Porque é troca de óleo, galera, só e aperta a corrente e tchau, tá bom? Então a segunda aí é que vai custar um pouquinho mais caro, né? Em torno de... É preço fixo, né? Na Yamaha. Tabela preço fixo aí, as 3 primeiras. 3 anos de garantia, né? Eu paguei R$74, tá bom? R$74. Óleo, né? Manutenção aí. E que tinha descrito lá na OS, né? Na OS que tinha descrito lá também até a bucha que ele usou lá. A buchinha para limpar, alguma coisa assim. Até a bucha que eles usam já estava lá descrito na OS, na ordem de serviço. Beleza, turma boa? Então só foi isso. Um videozão básico aí pra vocês, né? Atualizar sobre a nossa Crosser. Lindíssima, né, gente? Linda demais, tô gostando demais. Tô achando muito bacana, a moto é muito confortável. Era isso, né, que eu esperava. E ela tá correspondendo aí do jeito que eu quis, tá bom? Deixar vocês aqui com essa paisagem aqui, finalzinho de tarde pra vocês. Coisa linda, tá? Beijo no coração de todo mundo. Continua se inscrevendo aí no canal, deixando aquele likezão bacana. E é isso. Crosseiros de plantão, galera da Yamaha Brasil. Mais um vídeo maroto pra vocês, tá? Mete aquele dedo no like bacana pra gente. É pra alegrar nossos corações, né? Pra nos alegrar mais ainda. Tamo junto, galerinha. Fiquem com Deus, tá? Aquele abraço gostoso. Cheiro. Esse é o momento, galera, em que eu saio do trabalho, né? E verifico aí o problema.
Eu vejo esse vazamento de óleo aí no chão, vazando muito óleo aí, né, por baixo do motor, mas na verdade era do lado do filtro, como eu expliquei para vocês. Eu passo a mão aí, ó, realmente muito óleo vazando, e eu saio do trabalho aí direto, né, para a concessionária, onde eu fui levar a moto pro mecânico, né, e ele resolveu o problema, né.